Sabe, quando a gente abre a Bíblia em Levítico capítulo 11, a primeira impressão pode ser meio estranha, né? Uma lista enorme de animais, o que pode comer, o que não pode. Parece um manual de dieta lá de antigamente. Mas e se eu te disser que por trás de tudo isso existe um código? Um código secreto que fala sobre algo muito maior, sobre identidade, sobre pertencimento e, o mais importante de tudo, sobre santidade. É aí que a gente se pergunta, né? Por que Deus se importaria tanto com o cardápio do povo lá no deserto? Quer dizer, por que tanto detalhe? A resposta para essa pergunta, olha, ela é a chave. A chave que abre a porta para uma verdade muito, mas muito maior do que a gente imagina. Então vamos direto ao ponto. Para a gente entender isso, a primeira coisa é: não é sobre dieta. Não se trata de nutrição ou de qual comida era mais saudável. A questão aqui vai muito mais fundo. É sobre identidade. Pensa bem, Deus estava pegando um povo inteiro e ensinando a eles como viver de um jeito diferente, como ser um povo separado. Cada refeição, cada coisinha do dia a dia era para ser um lembrete constante de uma verdade essencial. E que verdade era essa? Era como um sussurro de Deus em cada momento da vida deles dizendo: "Ei, vocês são o meu povo, vocês pertencem a mim." Essas leis, então, não eram só regras, eram um jeito de tocar, de sentir, de viver esse pertencimento no dia a dia. Então vamos lá, vamos tentar decifrar esse código, o chamado Código da Santidade. Porque é essa a ideia principal, sabe? É o que amarra o capítulo inteiro e dá sentido para cada uma daquelas regras. E olha, aqui está o coração de tudo. O versículo que pulsa, que dá vida a todo esse capítulo é este aqui: seres santos, porque eu sou santo. Isso não era uma sugestão, tipo, se vocês quiserem. Não. Era um chamado para refletir o caráter do próprio Deus que tinha acabado de libertar eles. E o mais fascinante para mim é como Deus usou as coisas mais comuns, animais, comida, para ensinar lições espirituais muito profundas. É incrível. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Se a gente olhar com atenção, a gente percebe que existe um padrão muito forte aqui. Por exemplo, para os animais da terra, a regra era um treino diário. Ensinava que a obediência à palavra de Deus vem antes do nosso desejo, da nossa vontade. Já com as criaturas da água, a lição era sobre discernimento, sabe? Sobre não sair absorvendo tudo que o mar do mundo oferece. E com as aves, ao proibir aquelas que comem carniça, Deus estava moldando um coração que aprende a amar o que é puro e a rejeitar o que é corrupto. O reformador João Calvino resumiu isso de um jeito genial. Ele percebeu que Deus não estava sendo arbitrário, sabe? Criando regras do nada. Pelo contrário, ele estava treinando o seu povo, moldando neles um tipo de instinto espiritual, para que aprendessem a viver não pelo que dá na telha, pelo desejo do momento, mas pelo que ele, Deus, tinha dito. Mas a coisa fica ainda mais séria. O capítulo não fala só sobre o que comer, mas também sobre o que acontece quando se toca no que é impuro. E é aqui, gente, que a lição ganha uma profundidade impressionante. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a impureza naquela época era contagiosa. Bastava um toque, um simples toque numa carcaça de animal e a pessoa se tornava cerimonialmente impura. Era uma regra física, mas que ensinava um princípio espiritual gigantesco. Por quê? Porque essa regra do mundo físico era um espelho, uma ilustração de uma verdade universal sobre a natureza do pecado. A lição era clara: o pecado nunca é algo isolado, sabe? Nunca fica contido só em um lugar. Ele se espalha. Pensa numa mancha de óleo na água. Não dá para conter. Ele vai se alastrando, contaminando tudo que toca. Essa era a aula prática, a lição visual que o povo de Israel tinha todos os dias. E é incrível pensar que tudo isso, cada regra, cada detalhe, cada símbolo, tudo isso era uma seta apontando para o futuro, apontando para alguém que ainda viria. E agora que a gente chega no ponto alto, no coração de toda essa mensagem, a revelação de Cristo em pleno Levítico. Presta atenção nisso, porque aqui está o centro de tudo. Em Levítico, a regra era clara: o impuro contamina o puro. Mas com Jesus, o fluxo se inverte completamente. Ele toca o impuro, ele toca o leproso, e em vez de se contaminar, ele é quem purifica. A lei exigia que a gente se afastasse do impuro. Jesus, ele trazia o impuro para perto. As leis de Levítico eram sobre regras externas. A obra de Cristo é uma transformação que acontece por dentro, lá no coração. Ele é a realidade. Todas aquelas leis eram só a sombra. E por que ele podia fazer isso?
Simples, porque ele é a própria fonte da pureza. Nele não existe, nem nunca existiu, nenhuma sombra de impureza. E, gente, isso muda tudo. A santidade de Jesus não é passiva, ela é ativa, é transformadora. Ele não só resiste à contaminação, ele reverte o processo. Com ele, o fluxo da impureza é interrompido e o fluxo da pureza começa. Então, o ponto-chave é esse, olha só. As leis de Levítico eram como uma fotografia, um símbolo que servia por um tempo. Mas Cristo é a pessoa real da foto, é a realidade viva, permanente. Ele não só cumpre, mas ele transcende. Ele vai muito além de tudo que a lei só podia simbolizar. Ok, e tudo isso nos traz para hoje. Se Cristo é a realidade, como é que essa verdade lá de Levítico se aplica na nossa vida, para quem vive na nova aliança? Bom, o chamado à santidade, esse continua de pé. E aquela lição sobre a contaminação nos força a pensar, né? É inevitável a gente se perguntar o que hoje em dia tem recebido permissão para contaminar a mente, o coração, a vida espiritual de alguém. E talvez a pergunta que vai ainda mais fundo seja esta: quais são as impurezas que se tornaram tão normais, tão parte da nossa cultura, que a gente nem percebe mais? Coisas que a gente já nem enxerga como algo que nos afasta da santidade que Deus nos chama a viver. No fim das contas, a mensagem de Levítico 11 é super clara e vale para qualquer época. É como se fosse um grande letreiro de neon piscando no meio da história, apontando para a nossa necessidade desesperada por pureza. Só que a história não para na nossa necessidade, porque o Evangelho chega, pega esse grande letreiro e revela que a pureza não é um conceito que a gente tem que alcançar, é uma pessoa que a gente pode encontrar. O Evangelho mostra com todas as letras que o nome da pureza é Jesus, e é só nele que tudo aquilo que é impuro pode finalmente ser purificado, para que um povo, enfim, possa ser santo, assim como o seu Deus é santo.